Olá, bom dia a todos. É um prazer, um privilégio estar gravando mais um vídeo para o canal Voltando à Caverna. Eu não ia gravar hoje não, mas diante de muita reportagem que eu tenho visto, muito vídeo que eu tenho visto, falando a respeito lá do acontecimento lá em Marabá, da Assembleia de Deus lá em Marabá, e cada um fala uma coisa, outro fala outra. Então eu resolvi fazer um ligeiro aqui, porque aquilo começou, sabe, entalar. Eu falei, vou fazer um vídeo, não estou aguentando. E depois tem outra, porque se eu não fizer um vídeo, eu não escrever, eu esqueço. As coisas vêm à tona, assim, então por isso que eu resolvi fazer. Mas um bom dia, se por acaso você gostar do conteúdo do canal, dá um like, tá? Se inscreve e comenta, publica, me ajuda aí. Eu queria fazer esse canal deslanchasse, mas até aqui eu estou tendo dificuldade, porque também não tem recurso, né? Minha câmerazinha, tinha uma câmerazinha velha, queimou, aí lascou tudo. Agora eu estou gravando o celular. Mas vamos lá. Diante desse negócio do Marabá, você já sabe que era o pastor adulterando comendo a, a nora, o filho levando a nora para o pai jantar, aquela confusão toda, aquela patifaria que Deus o livre. E diante de tantos comentários, inclusive eu acabei de assistir agora um vídeo de um rapaz, um jovem, eu digo jovem pela minha idade, ele é jovem, e é de Pernambuco. E ele fazendo lá o vídeo dele, fazendo análise, o comentário. E teve uma hora que ele falou assim, coitado dessa mulher, se expôs lá, porque o pilantra lá foi lá, me desculpa, bababá, e fazendo um comentário. E eu tenho um vídeo no meu canal, tá? Que foi muito comentado. Ali foi um pouco comentado, só que eu fui muito criticado. E esse vídeo é o feminicídio feminicídio feminino, matança e violência da mulher, é espelhado na Bíblia. Porque a Bíblia só esculacha as mulheres. E eu ainda foi mais. Eu falei, se as mulheres que bem pensar e estudar bem a Bíblia, ela não passa nem de frente de uma igreja. De uma igreja, não. De um templo religioso. Seja ele que for. Tá? Porque a Bíblia só esculacha as mulheres. E eu não sei como a pessoa estuda, e não sei, não dá para entender. Tá? Fiz um vídeo aí. Então eu vi ele fazendo comentários, coitado da mulher, expôs a mulher, e realmente não é fácil ver aquilo. Foi descoberto porque ela contratou um detetive particular, não é isso? Senão estava encoberto até agora. E não venha me dizer que tem agora vem os comandos da fé, da crença. Foi o Espírito Santo, foi não. Ficou 5 anos. E pior, olha como deixa você indignado. O que é pior? Gente, como aceita isso normal? Esse pilantra ficou 5 anos comendo a nora, pegando dinheiro, que é o dízimo, que isso que é o santo dízimo do Senhor. Isso é terrível, cara. Para fazer tamanha safadeza. E o que é pior? Todo mês esse pilantra está lá orando por pão, simbolizando o corpo de Cristo, orando por vinho, que é o sangue de Cristo, e trazendo em memória o sacrifício de Cristo e dando para os membros chorarem. Gente, isso é insuportável. Eu sou um ex-pastor. Até a minha família me critica, porque sabe o que acontece? A Bíblia, ela faz uma lavagem cerebral na mente da pessoa que trava, ele não sabe pensar nem para lá nem para cá. Trava, entendeu? Até minha família me critica. Eu fui pastor e dirigi muitas igrejas.
pertencia a um ministério forte e grande. Quando eu li o livro de Daniel Berg, ele narrando a história quando eles chegaram no Pará, em Belém, quando eles chegaram, ele e Daniel Berg com o navio. Quando eu li o livro dele, na época eu ainda estava com a mente travada ainda. Mas não estava totalmente travada. Eu vou explicar por quê. Quando eu li aquele livro, que eu vi ele contando quando chegaram, ficaram numa praça, sem conhecer ninguém, não tinham onde ficar, pouco dinheiro, a dificuldade, orando, bababá, bababá. E depois vem um pastor batista, colhe os dois, dá cobertura para os dois. Um saiu para mascatear, vender coisa, o outro ficou orando a língua, estudando para. Não é isso? O livro não está escrito assim, aquele livro narrando a história de Daniel Berg e Vindapindi. E logo em seguida ele se gloria, que ele começa a pregar, batismo com o Espírito Santo e cura divina. Não é isso? Batismo com o Espírito Santo, fala dons de língua, que diz que a primeira pessoa batizada foi uma mulher por nome. Esqueça agora o nome. Que ali é uma mentira, porque já tinha gente falando língua antes, mas tudo bem. Então, aqui, mais uns dias ele se gloria quando a Igreja Batista ela chega a faltar comida para o pastor. Porque todos os crentes batistas saíram e deixaram praticamente o pastor sozinho. E um diácono dos batistas, que chegou a Daniel Berg e falou: pastor, o pastor lá, o meu ex-pastor, está com dificuldade, ele e a família. E sabe o que aconteceu? O pastor teve que arrumar dinheiro emprestado, ou mandar o dinheiro lá dos Estados Unidos para cá para ele voltar para a sua terra, porque ele aqui estava lascado. Daniel Berg praticamente pegou todo o povo dele com um negócio de cura divina e bateu no Espírito Santo, falar em línguas estranhas. Quando eu li aquilo, e ele se gloriando, eu também, mas uma coisa me ardia, sabe? Falei, não, gente, tá errado. Tá errado. Sabe? Uma coisa me trazia assim, não, que é isso? Então, eu li faz tempo e aquilo veio rolando. Depois de eu ver os acontecimentos, foi que eu falei, sabe uma coisa, o que estou fazendo aqui? Vou sair fora disso. A história é longa, não vai tomar muito tempo, eu não quero tomar tempo. O que eu quero falar é sobre isso aí. Então, meus amigos, não se engane, isso para mim não é novidade. E tem mais, a prudidão que tem na Assembleia de Deus, vocês nem imaginam. Esconde tudo debaixo do tapete. E tudo é espelhado pela Bíblia. Inclusive, tem um pastor aí fazendo mal, porque agora a política entrou na igreja e virou uma desgraça. Todos os pastores agora é cabo eleitoral, de um ou de outro. Inventaram essa miséria, dizer que eles são da direita, quem é da esquerda é do diabo, é do capeta, não é? Os religiosos são tudo da direita. Inventaram essa patifaria e virou uma desgraça a igreja. Eu não quero participar disso, mas de jeito nenhum mais. Mas vem, vamos lá. Ele se espelhando sobre Davi. E viu um pastor aí pregando, ensinando. E é um pastor que é político, é um deputado. Ele está dizendo, gente, quem matou o gigante Golias não foi a pedrada, foi a espada. Nós temos que usar a espada para acabar com a esquerda. Eu vi ele falando isso. Chega na cabeça de um idiota que está cheio, lotado, o país está lotado de idiota que fica acompanhando esses caras. Para mim é idiota, me desculpe. Tem família minha envolvida nisso de muito. Cai na cabeça do idiota, ele vai fazer isso aí. Ou pior. E ele dizendo, não, Davi usou a espada, tem que arrancar a espada e arrancou. E a gente tem que usar a espada. Que a espada que ele está falando não é a Bíblia, não. É um revólver. Tá? É matar, destruir. Gente, põe isso na cabeça. Essa desgraça vai fazer a miséria no país.
Então, tudo que está acontecendo, para mim, que sou um, né? Oh, meu pai. É a Bíblia que espelha tudo isso. Eu fui tratado de dois casos que me hipnou até agora. Por isso que eu não quero saber de igreja. E, rapaz, eu sou criticado. Até minha família. Ainda bem que eu já estou indo, não vejo a hora de partir, viu? Porque não dá para ficar aqui, não. Aqui não dá para ficar mais. A igreja, dizer que a igreja, que se ainda existir alguns, não dá para ficar. É inacreditável. Eu tratei de dois casos aqui, eu nem vou falar direito do local, porque eu corro risco, sabe? Eu corro risco. Minha família ainda está na igreja ainda. Eu não, tô, não é que eu tenho medo de morrer, não, eu não estou afim de briga com esses. Quem se deita com porco se lambuza. Eu fui tratar de um caso, já faz tempo. Vários casos eu participei de reunião. Por isso que eu tenho que tomar cuidado, senão esses caras não. E são perigosos. São perigosos. Eu cheguei em Minas, eu fui assumir uma igreja lá em Sete Lagoas. Quando eu cheguei lá, o pastor estava brigado com o pastor de Belo Horizonte. Eles tinham tido uma desavença lá. E eu, na minha pacificação, como honesto, como puro, como sincero, não sabia que esse negócio de ministério é a pior patifaria que pode existir. Eu fui lá tentar apaziguar a coisa. Quando eu cheguei lá para falar com. Já morreu o pastor, não vou falar o nome, tem família aí. Eu cheguei lá para falar com ele, foi uma luta. Para chegar no gabinete dele, foi uma luta. Mas conversando com ele, quando fui tratado do caso, ele olhou para mim assim e falou: Pastor, esse pastor é meu inimigo mortal. Ou eu ou ele. Gente, eu tomei um choque. E eu dava. Eu via esse pastor, gente, como uma pessoa mais pura. Né? Eu olhava nesse pastor como uma pessoa mais pura. E esse pastor. É que é duro, viu? É duro você não poder falar o que quer. Mas bem, eu saí dali arrasado. Arrasado. E eu fui tratar de um caso de um pastor aqui também, outro. Vou contar uns dois para você ver que isso não é de agora e tem muita sujeira. Teve um pastor que enviou, já que é para jogar bosta no ventilador, não é? Teve um pastor que enviou, que eu sei que muito vai assistir esse vídeo vai saber do que eu estou falando. E passando uns dias, ele contratou uma mulher para fazer esse serviço na casa dele. Limpeza, tal, tal. E essa mulher era de outro ministério. Sabe o que esse pilantra fez? Ele dopou a mulher. Levou bebida para a mulher, refrigerante, comida, dopou a mulher. E estourou a mulher inteira. E sabe o que foi descoberto toda a safadeza? A mulher era casada. E o marido era caminhoneiro. É que trabalhava de caminhão, ficava 2 dias fora. Quando o marido chegou, a mulher estava no hospital. Procuraram esconder, fizeram. Entrou dinheiro, muito dinheiro para esconder toda a patifaria que o cara fez. Eu só vou só adiantar, não vou contar tudo, não, que dá nojo. Dá nojo. Esconderam lá, a mulher ficou grávida. Depois a outra vizinha dela e outra amiga, quando viu que ela estava com dificuldade, procuraram o pastor e explicaram para ela, a mulher está grávida e ela precisa ver alguém para ajudar ela, tal, precisa de recurso. Esse cara ameaçou. Aí ela falou, olha, se o senhor não ajudar, nós vamos falar para o seu ministério, vamos lá para o seu presidente lá. E veio para o presidente e explicou para o presidente. Eu estava na reunião como foi tudo tratado. Sabe o que o presidente fez?
Pegou esse cara, sumiu com esse cara para o outro lado. O outro caso é quase idêntico a esse do menino aí. Outro. O cara ficou 5 anos comendo a mulher de um outro pastor e pagando 5 mil reais por mês. E o outro miserável, bandido, pilantra. O demônio é santo para esses caras. Tá? Sabia porque pegava 5 mil reais por mês. Então acho que a trama era entre os três. Aí, 5 anos, ela pegou e falou: não, vou cobrar mais. E começou a chantagear o pastor. E você já deve, que o pau que deve ter acontecido. Tiraram ele para um canto, tiraram para outro. Esse cara morreu com honra. Morreu em um setor ganhando 150 mil reais por mês. E na morte dele ainda foi com, com honra. Só basta, eu acho que rasgaram até. Não, não entendo desse camarada. Pois bem, o que aconteceu? Tiraram o cara para um canto, tiraram para outro, tiraram para outro, tiraram para outro e morreu. Em uma grande igreja regaladamente. Puta. Eu não vou contar tudo, não, porque se eu vou contar o dia não dá. A razão de eu sair disso daí. Então, gente, esse caso aí de Marabá, isso é fichinha. Isso é fichinha. Sabe esse pilantra que está lá em Pernambuco também, no Recife? O que já foi descoberto desse cara, o que já foi provado, já era para esse cara estar na cadeia. É ladrão, é pilantra, não vale nada. E está lá, ninguém mexe com ele. Cadê o poder público? E tudo isso, sabe, se baseia na Bíblia, gente. Davi não era um homem segundo o coração de Deus. Não disse que quando Samuel foi ungir a ele, disse que Deus falou para Samuel: Samuel, achei um homem segundo o meu coração. Esse é o Davi. Meses depois de ungido, ele mata o marido da mulher, estrupa a mulher. Deus se invoca, isso é o que está escrito. Mata o menino, porque senão isso aí é de adultério. Davi começou a chorar, fazendo greve de fome, aquela frescura dele. Eu não sei que o pessoal glorifica aquilo. Aquela frescura. É o que está escrito, não sei se é verdade ou é mentira, mas estou falando o que está escrito. Fez greve de fome. Aí Deus aparece para ele e fala: não, meu céu, homem segundo o meu coração, vou te dar outro. E dá outro. Sabe quem é esse outro? Salomão. Sabe quem é Salomão? O cara que dá a origem a Jesus Cristo. Se Davi não tivesse matado o marido Urias e tivesse estupado a mulher de Urias, Jesus não existia. Ou não? Então, tudo isso é culpa, é a Bíblia, gente. Esse negócio de violência contra a mulher é a Bíblia. Nunca vai parar, mulheres. Nunca vai parar. De desfazer da mulher, nunca vai parar. Eu já falei em outro vídeo a sentença da serpente, a mulher e Adão. A serpente. Porque tu fizesse isso, tu vai rastejar e comer pó. Rastejar até eu sei que ela rasteja, mas comer pó nunca vi dizer que serpente come pó. Mas vamos lá. A mulher multiplicarei tuas dores, vai ter filho com dor. E olha, quando eu vejo o nascimento de Isaac, de Jacó, de Isaú e Jacó, eu automaticamente já lembro ali. Você já pensou que uma mulher parir uma criança, abrir as pernas, para sair uma criancinha só, a dor que ela... Eu nunca pari, não, mas eu sou filho de mulher e tenho mulher, e tenho um filho mulher. Eu sei o desespero que é. Minha mãe, o último filho que a minha mãe teve, praticamente foi eu que fiz o parto. Eu sei o desespero que é para nascer uma criança. Agora imagina um pegando no mocotó do outro. Não, primeiro eu, primeiro eu. Já pensou o sofrimento dessa mulher? Tá? Agora vem a sentença do Adão. Porque tu fizesse isso, agora vai ter que trabalhar para comer. Grande sentença. Tu vai comer do suor do teu rosto. Grande sentença.
E da mulher não foi a pior? E outra, olha só, não é só dor, não, tem mais. E ele falou assim, ó,